Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou convidar aqui o Renato agora. Isso mesmo. Qual que eu convido? Acho que é nesse. Renato Dolce. Olá, Acho que o Renato está entrando aí. Vamos aguardar ele acabar de entrar. consegue me ver? Ainda não, estou conseguindo te ouvir. Se você puder aumentar um pouquinho o volume. Alô, alô. Está carregando aqui. Talvez seja alguma questão de conexão aí, para a gente conseguir ver você. Esse cartório entrevista vai tratar de dois temas bem atuais relativos ao cartório de protestos. Mas eu consigo falar com ele aqui? Não. Tá. Renato, eu estou conseguindo te ver aqui agora. Você está conseguindo me ver bem? Perfeito. Tá. Vou só fazer um ajuste aqui, só um minutinho. Pronto, o som tá bom? Tá ótimo, consigo te ouvir bem. Então, em primeiro lugar, dar boa noite a todos. E não saiu aqui, ó. Já. Ótimo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Renato estar presente aqui hoje. Vou fazer uma apresentação para aqueles que não o conhecem. Ele é cientista político pela PUC de São Paulo, mestre em economia pela Sorbonne, atua há mais de 15 anos com marketing digital, análise de dados e pesquisas públicas e privadas de comportamento digital. Já desenvolveu trabalhos em diversos ambientes públicos e privados, como a Presidência da República, o Ministério da Justiça, a ESP, o Banco do Brasil, a Mercedes e a Disney, entre outros. Foi sócio do BTG Pactual e atualmente é CEO da Inel, aceleradora de tecnologia do IEPTB. É isso mesmo, Renato? Isso mesmo. Tá ótimo. Então, nós pensamos em abordar 4 pontos hoje. O primeiro é falar do trabalho que você presta junto ao IEPTB, que é o Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil, a associação nacional que congrega os 3.864 cartórios de protesto do Brasil. Depois a gente falar sobre o tema específico, que é a solução negocial prévia e a renegociação de dívidas protestadas. Depois, a importância dos dados, não só para a atividade cartorária, mas para todas as outras atividades, e ainda o próprio marketing digital, que é uma das suas especialidades. Perfeito, maravilha. Tá É, ótimo. Então, vamos começar a falar quando que você começou a atuar junto ao IEPTB, qual é a sua função principal, quais são os primeiros resultados que você vem colhendo. Maravilha. Minha relação com o Instituto, ela já eu vou chamar de uma relação bastante estável e longa. Eu comecei a ter intercâmbios com o time dos cartórios há quase 8 anos atrás. Esse ano vai fazer 8 anos, então, de alguma forma, a minha relação com o protesto ela não é tão nova. Mas formalmente, né? Então, desenvolvendo o trabalho que eu faço atualmente, em setembro vai completar 3 anos. Em 2023, em setembro de 2023, o Instituto me convidou para ser diretor executivo da INIL, que é basicamente a aceleradora de tecnologia do protesto.
Nossa principal atribuição é desenvolver ferramentas de tecnologia e ferramentas de inteligência onde a gente possa encontrar novos caminhos para o desenvolvimento do protesto. Há talvez três grandes pontos nesse trabalho. O primeiro deles é a criação de novos produtos, então há muitos novos produtos sendo desenvolvidos. Na verdade, acho que todos já foram entregues do ponto de vista formal, então nós já entregamos solução negocial prévia, recuperação pós-protesto, recuperação de emolumentos, fator protesto, risco protesto, né? Alguns produtos já foram desenvolvidos aí no meio do caminho. E também, do outro lado, temos uma segunda atribuição relevante, que é verificar outras questões importantes, como usabilidade, experiência do usuário, experiência digital, encontrar jornadas mais fluidas, fazer pesquisa, entender a relação do usuário com o protesto, que não é uma relação fácil, os usuários têm muita dificuldade de entender o protesto, não sabem o que é protesto. Quanto mais jovem, a gente inclusive fez pesquisas, quanto mais jovem, mais difícil é entender o que é protesto. Protesto é complexo, ele não é uma coisa simples. E temos uma terceira vertical importante também na nossa atuação, que envolve dados, que basicamente é utilizar toda a inteligência potencial dentro do protesto para que possamos, a partir daí, desenvolver novas soluções. O protesto é uma mina de ouro do ponto de vista de informação, do ponto de vista de dados. Então, alguns dos produtos foram pensados para devolver um pouco dessa inteligência para o mercado, até porque a gente sabe da relevância econômica que o protesto tem, principalmente quando a gente olha para a recuperação de crédito, quando a gente olha para todo esse espaço, que é um espaço complexo num Brasil de Selic a 15%, que é o espaço de dívidas e de inadimplemento, endividamento, tem sido um debate muito relevante hoje no ambiente público. Então, nosso trabalho se resume hoje a essas três frentes: novos produtos, repensar produtos de usabilidade atual e, do outro lado, produtos de dados e inteligência. Eu acho muito interessante quando você coloca a questão da tecnologia, porque realmente ela acompanha o protesto e as outras especialidades. É interessante a gente notar que, com a pandemia, né, o provimento 100, que veio trazer a questão da atividade eletrônica, o cartório de protesto foi o primeiro no Brasil a se tornar 100% digital. Então, desde 2020, não só o usuário do serviço, mas o próprio credor e devedor podem fazer tudo pela Central Nacional. Aproveito aqui para reforçar que é o pesquisaprotesto.com.br. Depois eu vou deixar registrado aqui para aqueles que ainda não conhecem, que aqueles também que puderem compartilhar, né? A questão dos dados, que realmente, se a gente for acompanhar o próprio Instagram hoje do Cartórios de Protesto do Brasil, a gente vê um levantamento constante de todos esses dados. Eu até coloquei aqui para a gente abordar, que está constando lá que nos últimos 5 anos, quase 180 milhões de apontamentos foram feitos perante os cartórios de protesto. Desses 180 milhões, 40 milhões são de devedores únicos, sendo em torno de 9 milhões de CNPJ e 31 de CPF. E a recuperação também. Salvo engano, houve uma postagem hoje, acho que nos últimos 12 meses, não sei se houve uma recuperação, acho que de 50 bilhões em relação a CNPJs e 34 milhões de CPFs. Então, são dados realmente muito relevantes que nós, não só que somos da atividade, devemos compartilhar isso, e a gente entra nessa segunda informação que você trouxe, que o usuário do serviço, que é o cidadão, tem um desconhecimento realmente muito grande sobre a atividade. Eu estou na atividade há 23 anos, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, sou do primeiro concurso de Minas Gerais, e antes eu advoguei por cerca de 10 anos, e a gente percebe no balcão uma dificuldade muito grande. Hoje que a gente protesta as certidões de dívida ativa de todos os órgãos, né, seja da União, dos estados e também do município, a gente lida com o devedor que é mais novo, com o devedor que é mais velho, o devedor que é mais instruído, o devedor que é menos instruído. Então, até um dos objetivos em que eu criei esse perfil, que
ele iniciou, né, com o meu prof.anacó, que agora, em janeiro, eu transformei no cartório conta oficial, com o objetivo de trazer informação e estudos, não só para o profissional da área, mas principalmente para o leigo, né? Quando você diz que o protesto ele é complicado, na verdade, ele é simples, mas ele é muito desconhecido, né? Se a gente pensar que o protesto é assim, o devedor contratou uma dívida com o credor. Ele não pagou. O credor vai usar dos meios que a lei lhe faculta para poder cobrar aquilo ali. A gente sempre teve o meio tradicional, que era judicial, via ação de cobrança, via execução judicial, e a gente tem o protesto, né, que é regulamentado desde a década de 90, e basicamente a gente emite uma intimação que hoje 90% dos casos ela é eletrônica, né, até mesmo por WhatsApp. O devedor, ao receber, tem 3 dias úteis para quitar. Se ele quitar, resolveu a questão. Se ele não quitar, nesse mesmo prazo, o apresentante ou o credor pode retirar esse título, né, arcando com as despesas específicas, e se não houver retirada, o pagamento é lavrado protesto, né, que fica no banco de dados dos cartórios e também das entidades que compram essas informações, como o Serasa. Então, realmente, a gente precisa levar o conhecimento, e se a gente entrar no tema específico da live, a gente vai ver que essas duas ferramentas novas, né, que são a solução negocial prévia e a renegociação de dívidas protestadas, entram com esse objetivo de facilitar o usuário também poder usar. Eu tenho muita expectativa, Renato, com a renegociação de dívida protestada, porque é uma coisa que a gente vê no balcão com frequência. O devedor, vamos supor, o devedor no caso aqui de Minas Gerais, a concessionária de energia elétrica é a CEMIG. Então, o devedor não pagou. Aí ele recebe a intimação, é protestada, ele chega para a gente e fala assim, eu queria negociar, eu queria fazer. Dependendo do credor, hoje a gente tem um acesso eletrônico mais fácil, um procedimento, mas dependendo se for um credor menor, né, ou privado, né, que não seja público, a gente vai poder ter essa atuação, porque a pessoa vira e fala, eu estou devendo R$ 1.000, eu consigo pagar 700, ou eu consigo parcelar de 3 vezes, 500, entendeu? Então, a gente tem uma expectativa que isso vai resolver. O que você pode falar um pouquinho mais dessas novas ferramentas? Legal. Eu vou fazer uma pequena digressão que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco desse contexto. Eu sempre tento entender o protesto dentro da esteira do crédito, porque eu acho que fica bem fácil, e quando a gente olha para os produtos que estão pensados, eles estão pensados em cima da esteira do crédito invariavelmente, né? Então, o protesto ele começa com o crédito inadimplido, ele começa com a inadimplência, né? Então, a gente começa a recuperação do crédito a partir do momento que ele é eventualmente inadimplido. O ponto importante é, a partir daí a gente tem muitos caminhos potenciais para onde esse crédito inadimplido pode chegar. E o protesto ele começa, a nossa atuação ela começa a partir daqui. Ela pode ser, no caso da solução negocial prévia, anterior, e aí esse é um ponto importante, porque ela é anterior à inadimplência do crédito. O crédito ele pode estar no encaminhamento de inadimplemento, e é aí que a solução negocial prévia trabalha. E a recuperação de títulos protestados, a recuperação pós-protesto, como a gente tem chamado, né? Inclusive a solução negocial prévia era chamada de pré-protesto, protestinho, internamente alguns nomes, né, apareceram ali no meio do caminho. Essa recuperação pós-protesto ela já é mais relacionada também à natureza da dívida. E eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente pensa protesto. Por que eu falei que eu ia fazer uma digressão? Porque em alguns desses pontos que você tocou, quando a gente olha para as pesquisas, o que a gente percebe? Primeiro, o protesto ele é uma solução simples do ponto de vista de produto, porque ele é um produto muito fácil, né? Não pagou, vai para o cartório, ótimo, o cartório tem esse papel de cobrar. Primeiro ele vai constituir a mora, ele tem o papel de publicizar, e ele tem o papel de realizar essa cobrança do seu emolumento, e ela ele vai fazer, por óbvio, a cobrança também dessa dívida. Agora, qual que é a questão complexa? O cartório ele não parte do pressuposto de que ele vai fazer o recebimento dessa dívida invariavelmente em qualquer contexto. Né? Quando a gente passa do trido, cada vez fica mais complexo para esse cliente, quando a gente olha para as pesquisas, a gente percebe isso, entender que tem cartório, que tem o credor,
para ele é complexo, tem muita coisa no meio do caminho. E a gente ainda complexifica a nossa vida com esses nomes que são muito complicados, né? Então, anuência, emolumento, cancelamento, né? Eu sempre brinco em palestras e falo, gente, como é que eu vou cancelar uma coisa que eu vou pagar? Não tem lógica isso, o nome não bate, né? Assim, é um léxico complexo, ele é dentro do mundo do direito, ele é um espaço difícil de ser compreendido. O protesto, ele é uma ferramenta muito técnica do ponto de vista jurídico. Ele está muito longe do vocabulário do cliente. Então, até quando a gente entra na Semprot, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender os termos, os nomes, eles são muito difíceis. Eu sempre brinco, eu falo, olha, eu desejo algumas coisas para você, mas cancelar um protesto é muito difícil de fazer, sabe? E a primeira coisa que a gente teve que fazer foi mexer um pouco na experiência do cancelamento, porque a experiência do cancelamento é complexa. Talvez para uma pessoa jurídica, para uma entidade maior, para uma empresa conveniada, não tanto. Agora, quando a gente olha para o dia a dia, é muito mais difícil para uma pessoa física, quem não tem conexão com esses nomes, não entende esses termos. Ah, mas com anuência, sem anuência, é muito difícil esse negócio, Mas né? deixa eu só abrir um parênteses aí. É difícil, sim, porque é mudança de cultura, né? A gente não está Claro, acostumado, né? claro, Mas claro. eu acho que você coloca aí, talvez seja até um desafio para nós do cartório Sem tornarmos dúvida. isso palatável, que seja Exato. fazendo essas comunicações, mas olha só, no Instagram do Cartório de Protesto tem um dos posts muito bem feito, que eu inclusive tenho compartilhado com os credores, que tem o passo a passo ali de imagem. Então, isso também já é um movimento que a gente vê. E só fechando o corte que eu estou te fazendo, acho que você coloca num outro ponto importante. A gente precisa, talvez, na hora de publicizar, encontrar uns nomes que sejam mais, né, do pré-protesto ou protestinho, que sejam esses ou algum outro, né? A gente pode fazer uma votação em relação a isso, chamar a população para participar, mas são grandes desafios. Mas Não, perfeito. Inclusive, eu fico muito feliz quando você fala, você tem feito bastante referências ao Instagram dos cartórios de protesto, porque nós estamos fazendo o Instagram dos cartórios de protesto recentemente. Então, a gente assumiu essa comunicação e tem uhum, tentado fazer isso, né? Mudar um pouco essa linguagem, mudar um pouco o jeito de falar, porque o uhum. produto é muito bom, as taxas de recuperação são excelentes, nós temos credores muito satisfeitos, o protesto tem batido recordes do ponto de vista de cancelamentos, seja em qualquer esfera, porque eu acompanho esses dados todos os dias. Então, os números têm sido muito positivos do protesto. Agora, acho que nós temos alguns desafios muito importantes, né? E o primeiro desafio que eu acho que nós temos como negócio é a publicidade digital, como eu costumo dizer. O cartório, sim, publiciza a dívida, mas nós temos esse papel cada vez maior de nos conectar com os meios dos nossos usuários. Nossos usuários estão na internet, né? Vou trazer um número para você super legal, de um resultado já do trabalho da INEO, inclusive. Em um ano, nós enviamos 290 milhões de mensagens a devedores no Brasil. É um número muito expressivo, tá? E se a gente olhar a plataforma Resolve hoje ela já representa 45% dos cancelamentos digitais no Brasil, em um ano. Ela já chegou na mesma volumetria que a Semprot demorou 3 anos para chegar em Posso menos de te um dar ano. um depoimento de quem está por dentro do balcão. A gente recebe quase que diariamente, dependendo do tamanho, né, do volume do cartório, né, o devedor chegando e falando assim, olha, Recebi um eu e-mail. recebi essa mensagem aqui no Isso, meu WhatsApp, isso aqui é verdade, é isso aí. mentira? É isso Então, aí. realmente, a gente já vê na ponta o resultado, só para te dar Exato. esse parâmetro, né? Isso é Fico muito comum. feliz. Fico muito Isso. feliz com o seu feedback. Por quê? De um lado, os cancelamentos no Brasil, desde que nós começamos a fazer isso, cresceram 30%. Então a gente tem um volume de 30% de aumento de cancelamento. E os digitais cresceram 200%. Cresceram muito mais. E por quê? Porque a gente passou a comunicar com o devedor. Falou, vem cá, tudo bem? Você deve. E aí eu vou te trazer um dado muito interessante. 86% dos devedores do protesto não sabem que devem. E o que eu quero dizer que não sabem que devem? Pagaram suas dívidas, porque eu estou falando exclusivamente dos cancelamentos, pagaram suas dívidas e não sabiam que precisavam pagar o cartório também. Eles não têm essa compreensão do produto. Essa é a parte complexa. Eu vou ter que ir te interrompendo, Renato, porque você está Claro, não falando tem isso problema. aqui, eu estou lembrando coisas da prática. Olha, eu recentemente consegui iniciar o protesto do município onde eu atuo.
E aí, exatamente, eu estou com contato quase que diário, né, lá com o setor do município, e ela, a última conversa que a gente teve foi o seguinte, ela falou assim, a pessoa pegou o boleto aqui e foi pagar, né, depois do protesto. Mas e aí? Fica, né, como? E aí, como é que faz? Eu falei, olha, então eu vou te é, orientar que tem que falar que tem que voltar no cartório, porque você tem que fazer o cancelamento e tem que fazer a baixa, e isso tem um custo. E o que a gente explica para a pessoa é assim: antigamente os credores cobravam exclusivamente via judicial, e aí você teria que arcar com as custas do processo judicial. Hoje que a gente tem essa cobrança administrativa, também chamada de extrajudicial, você vai ter a despesa do cartório. Então, realmente, a gente está tendo essa questão. E aproveitando só o meu corte aqui, uma outra ferramenta que as pessoas ainda conhecem pouco e que a gente também tem que divulgar mais é o Avise-me, que é quando a pessoa se cadastra junto à central, coloca lá um WhatsApp ou um e-mail que toda vez que chegar um registro no cartório, ela vai ser avisada, antes até mesmo da intimação. Então, assim, essa mudança de cultura que a gente tem que ajudar a efetivar, né? Perfeito, perfeito. E aí acho que é esse ponto assim que eu tenho batido muito na tecla nesses últimos anos, que é usar nomes que facilitam pro devedor. Esses nossos nomes são muito complexos, muito judiciais, a gente precisa, né, ter a capacidade de adaptar nossa linguagem. A Resolve, inclusive, foi criada para esse contexto, tá? Você consegue realizar um cancelamento com 5 cliques, e aí acho que esse é um ponto muito legal. Hoje a plataforma bateu em 2026 30 mil pagamentos, então a plataforma tem crescido de maneira muito constante. Uhum. E acho que uma das coisas mais interessantes na realidade é ter essa capacidade de a gente começar a entender um pouco melhor a cabeça do nosso cliente. A gente tem feito pesquisa, ligado para as pessoas, perguntado. E aí, nesse ponto que você comentou, de as pessoas baterem o e-mail, eu escuto muito, né? De falar, é verdade, se o e-mail existe ou não existe. A mesma coisa acontece do nosso lado com ligações. Desde que a gente começou a fazer mensageria, né, que a gente manda hoje algo em torno de 20 a 30 milhões de mensagens por mês, a central de atendimento da Semprot saiu de 300 ligações por dia para 4 mil. Então é um monte de gente ligando, fazendo essa pergunta, fazendo isso, falando assim: É olha, verdade, né? é É verdade que eu verdade. estou Posso devendo? confiar, né? Posso confiar, né? Porque realmente Exato, hoje esse é um desafio, né? Com o exato. digital, com as fraudes e tudo. Pô, a gente Isso. sabe que até a intimação de protesto está sendo fraudada, né? O setor dos advogados está sofrendo muito com isso, com os seus telefones profissionais, né? WhatsApps profissionais. Então, realmente, a gente vou lembrar, existe um post lá no Instagram, exatamente recente, em que está falando, olha, tem dúvida? Acesse, eu já coloquei escrito aí na live, pesquisaprotesto.com.br. É o canal oficial para todo mundo se informar. E aqui tem um dado que é muito interessante. Existe lá uma consulta gratuita que eu recomendo assim, todo CNPJ deve fazer uma consulta mensal. E todo aquele que for portador de um CPF, né, pessoa física, deve fazer uma consulta trimestral. É gratuito, você não paga nada, você entra sábado, domingo, feriado, 10 da manhã, 10 da noite, 3 da tarde, enfim. Então, isso é um recurso muito grande. E o que eu acho que é muito válido dessa consulta gratuita? É que ela abrange todos os cartórios de protesto do Brasil. Então, às vezes aparece lá, consultei o CPF lá, final 01, aí coloca lá, apareceu uma pendência em Santos Dumont, 3 pendências em Barbacena. Então, a gente até explica a pessoa, fala, olha, entra no site que você vai ver, tem uma pendência aqui, a gente vê se já tem autorização ou não para baixa, mas depois você entra em contato com o cartório de Barbacena, porque apareceram pendências também. Então, isso é um recurso muito relevante, né? O que a gente sente no balcão, que talvez fique para uma atualização posterior, é que às vezes a pessoa fala assim, então se é lá de Barbacena, você já não pode calcular para mim, você já não pode receber para mim? Aí eu sempre falo assim, ainda não, mas eu acho que a tecnologia vai chegar Com aí. certeza. Igual a gente vê essa interligação entre os cartórios de registro civil, de pessoas naturais, né, que é bastante efetivo. Então, assim, a gente está no caminho, né? Acho que a Com gente está no certeza. caminho, a gente está E, trabalhando, né? e vou te falar uma coisa, acho que o protesto.
O protesto é uma atribuição com um bom nível de tecnologia. Eu acho que fez apostas corretas, tem apostado cada vez mais nessa interconexão, interoperabilidade, e é o futuro, né? Eu sempre Uhum. falo, o protesto nasceu no sistema financeiro é a nossa principal morada, né? O negócio do protesto é um negócio de crédito, então a gente tem que lembrar que nós estamos ligados ao É o mercado core, financeiro. né? É o nosso É. core, exatamente. Então, assim, nós precisamos ter ferramentas que, de um lado, se conectam com o protesto e se conectam com o mercado financeiro, e do outro lado, de novo, o mercado financeiro no Brasil, principalmente, é quem tem o melhor nível do ponto de vista de qualidade de tecnologia. O Brasil tem Pix, o Brasil tem sistemas que nos Estados Unidos, se você quiser fazer um depósito, vai compensar em 3 dias ainda, né? 2026. Então, assim, nós somos um país com nível de bancarização e tecnologia de bancarização por conta do nosso histórico inflacionário, etc., muito alto. Logo, a experiência financeira do brasileiro ela é muito elevada do ponto de vista de tecnologia, independente do seu nível de renda, independente do seu segmento no banco. Então, nós temos que prover soluções que o cliente está acostumado, ele está acostumado com coisa boa, ele não está acostumado com coisa ruim, né? A gente Uhum. tem que sempre colocar o nosso padrão lá em cima. Então, a gente é muito chato aqui do nosso lado em garantir usabilidade, palavras corretas, cuidar do Uhum. marketing, trabalhar muito bem a forma de falar, como falar, usar referências estéticas muito bem trabalhadas. Acho que essa nova repaginação do Instagram dos cartórios de protesto, que inclusive nós chamamos de cartórios de protesto, nós lançamos um novo Foi logo muito dos bom, cartórios de foi muito bom. protesto. E ele está Exato, com ar lançamos um novo assim, logo. bem limpo, bem moderno, né? Foi Isso, a muito gente bom. Vou tem que até passar essa provocar, imagem. vou provocar quem está assistindo aqui a gente, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se conhece o protesto, se não conhece o protesto, aproveita para colocar aí alguma questão, observação, que se for possível a gente esclarece, né? Com certeza. E eu acho que aí entra um ponto importante, né? Repensar esses produtos tem a ver um pouco com essa lógica, né? Tem a ver com a lógica da gente entender a nossa esteira, entender onde a gente está. Nós estamos no mercado financeiro, nós precisamos nos reposicionar. A gente estava com uma cara velha, a gente estava com uma cara que já não é aquela cara de quem transpira inovação. Então, de alguma forma, eu acho que ano passado foi um ano para reconectar esses pontos, melhorar nossas usabilidades. A gente refez o logo da Semprot, refez a cara da Semprot, refez o logo do Instituto. Na verdade, nós trocamos o nosso nome, né? Nós somos os cartórios de Sim, protesto. A gente assumiu que nós somos os cartórios de protesto, que a gente não isso, assumia isso. Então, esse é um ponto isso. importante, né? E aí, dentro da esteira dos novos produtos, eu acho que ali a gente tem alguns caminhos muito interessantes. Muitos tabeliões me perguntam da solução negocial prévia. É muito comum esse tipo de pergunta. A solução negocial prévia ela já está liberada, tá? Ela já está na rua, então há mais ou menos um mês ela já está liberada. O que falta agora é a integração com os clientes que estão na outra ponta, até porque seja a Então, recuperação vamos só pós-operacional. lembrar aqui, né, gente? Quem vai poder fazer uso da solução negocial prévia é o apresentante e o credor, que vai levar Isso. ao cartório o seu crédito, vai fazer um requerimento para que o cartório notifique o devedor vai ter, a princípio, até 30 dias para poder pagar, uma vez que seja pago, vai ser repassado o valor para o credor, ele vai informar os dados bancários dele para isso, e caso não haja êxito, o credor já autoriza que isso já possa ser protocolizado como protesto, né, Renato? Perfeito. E eu acho que aí entra um ponto importante, né? É um pouco, é uma troca de natureza do protesto que está bastante acostumado a tratar com o devedor, começar a ter um nível de relação mais profundo agora com o apresentante, com os credores, né? Tem um aprofundamento de relacionamento que é um pouco novidade, eu diria. E do outro lado, É acho que um ponto novidade, importante. porque a gente a todo momento é assim. A gente tem que falar com o devedor. Ele fala assim: Isso. ah, mas você não pode me dar mais um dia? Eu precisava só de mais 2 dias. Ah, aí qual que é a frase oficial que a gente fala? Não posso, eu tenho um prazo que a lei me define, e fora isso, eu sou um intermediário entre você e o credor. Da mesma forma que você tem o seu direito ou pleiteia a sua intenção, o credor está esperando a resposta dele. E a gente tem que lembrar o seguinte: houve já um prazo de vencimento dado pelo credor.
Uma vez esgotado esse prazo, é que aí esse título vai chegar ao protesto. Então, que às vezes também o devedor ele fala assim: ah, mas isso é muito injusto, mal passou o prazo, que dia que ele mandou isso para aí? Aí a gente vai falar: olha, venceu, vamos supor, hoje são 14 de abril, venceu dia 25 de março, ele deu a Uhum, ordem de protesto agora. uhum. Então, você está tocando num ponto importante. A gente está mais acostumado a lidar com devedor. E Sim. agora a gente vai ter que aprender a lidar com o credor, né? Exato. E eu acho que um ponto importante na hora de lidar com o credor majoritariamente, a gente deve ter uma conexão da solução negocial prévia muito atrelada a grandes credores, né, que têm grandes volumes de dívida. Talvez a relação credor-devedor muito pontual, ela ainda talvez não tenha esse nível de conexão tão Entendi, relevante com o protesto. Eu tenho feito essa aposta, tá? Acho que é um ponto importante, assim. entendi, Não estou vendo muito entendi. um credor de repente olhar e falar, ah, hoje eu vou fazer aqui usar a solução negocial prévia. Acho que as soluções vão ser muito utilizadas por empresas conveniadas, por empresas que já são grandes utilizadoras do protesto, por quem tem grandes volumes de dívida. Me parece E que a solução lembrar será mais também que vai ser corporativa. exclusivamente pela central, né, Renato? Sim, sim. Tudo será sempre Pois, feito pela Semprot, né? Até para garantir isso. e Uma estabelecer cada vez mais. uniformização, né? Uma segurança Isso. maior, né? Isso, Tá. tem toda uma questão de tecnologia, do outro lado também o reforço institucional da Central Nacional de Serviços Eletrônicos, né? Que eu acho que é o grande ponto que tem sido trabalhado, inclusive, muito bem pela diretoria do Instituto nos últimos anos, fortalecer a figura da Central Nacional, e no final do dia isso é uma escolha muito clara pelo caminho da tecnologia. Acho que a diretoria está dizendo de forma muito clara, olha, é para cá que está o nosso caminho. Até porque, de novo, volto a dizer, somos um espaço do mercado financeiro. O mercado mais tecnológico financeiro do planeta Terra é no Brasil. Então a gente não pode escolher outro caminho. A gente não pode se dar o luxo de escolher outro caminho. O protesto tem que ser tecnológico. E por que Vamos eu acho que lembrar. grandes. Tá, pode seguir, desculpa. Boa Imagina, não, noite. eu só ia falar que acho que grandes apresentantes, de alguma forma, têm um caminho meio natural para esse tipo de solução ser relevante, porque o protesto historicamente é visto como antibiótico, a solução final, aquela coisa de uma relação de crise entre credor e devedor que não necessariamente é muito positiva. Então, o remédio, às vezes, ele é visto, o protesto é visto como um remédio um pouco amargo, e algumas empresas tendem a falar: acho que eu não quero chegar no momento do protesto. Isso mudou nos últimos anos de alguma forma, mas ainda existe essa compreensão muito clara, inclusive quando a gente olha em pesquisa, tá? E o que é interessante do ponto de vista de pensar no novo produto? É um produto que está no meio do caminho, que é usar a força institucional do protesto, e isso é muito importante, tá? Quando eu falo usar a força institucional, quando eu falo, e eu vou falar com o devedor, e eu faço esse teste continuamente aqui, tá? Quando eu vou falar com o devedor como resolve, ele me atende de um jeito. Quando eu falo como cartório de protesto, a relevância é muito diferente. Tá? Só de eu nominar como cartórios de protesto, a relevância já muda muito. E aí é extremamente importante, porque isso mostra a força institucional que o cartório de protesto tem na cabeça das pessoas. Elas não conhecem IEPTB, elas não conhecem Resolve, mas quando você fala cartório de protesto, o índice de conhecimento vai a 94%. O que faz, nem tanto, que é o problema que a gente estava discutindo antes. Mas ela sabe o que é um cartório de protesto. E ela sabe da relevância e do peso institucional que esse negócio tem. Então, Eu por tenho uma isso, colega. diga. Pode falar. Eu tenho uma colega que sempre falou assim: a gente é um verdadeiro dentista, né? A pessoa chega aqui, mas nunca está feliz, né? A gente fala, realmente, Exato. a Não vai gente, ficar feliz. Ninguém vai a acordar gente de tem manhã e que ficar quebrar, a feliz em gente receber tem que sua quebrar mensagem. isso, né? Exato. Não, Ninguém vai enquanto acordar de você. manhã e falar: oba, que gostoso, recebi aqui uma intimação, entendeu? Não, o que Não eu é acho contexto, né? que você faz aí, traz é muito importante. Vou aproveitar para lembrar aqui a questão da tecnologia, que a gente está com o recentíssimo provimento 213, agora de 2026, que o CNJ publicou com uma série de requisitos tecnológicos para todas as serventias do Brasil, que são mais de 13 mil, né? A gente tinha antes o provimento 74, que já trazia uma série de requisitos. Então, assim, a tecnologia, além do protesto especificamente, está inserido dentro do contexto do mercado financeiro, a gente está inserido dentro do contexto do sistema registral brasileiro,
né? E a outra coisa que você traz aí, que aí já é uma coisa que a gente pode aproveitar quando for pensar futuramente, e que tem muita relação que a gente vê com o sistema de saúde hoje em dia, ou seja, o protesto pode ser um meio preventivo na recuperação de crédito. Então, a gente vai sair dessa função lá do final e passar para a função inicial. E aí talvez a gente possa fazer um link com a renegociação de dívida protestada, porque aí não só o credor, mas o devedor vai entrar em ação. Porque ele vai chegar e vai propor, ele vai falar, ó, eu estou devendo R$ 1.000 de IPTU, eu tenho condição de pagar X, eu gostaria que fosse feita essa proposta ao município e eu não quero entrar diretamente nisso. Então, talvez também a gente tenha, né, esse recurso aí, né? O que eu tenho visto e que eu acho que é anterior ao protesto, pela perspectiva preventiva, é o produto que a gente tem notado esse avanço muito expressivo, é o fator protesto, né? O consumo massivo de informações do protesto através de uma API que nós consolidamos e desenvolvemos para que o mercado possa consumir essa informação com clareza. Porque aí é a gente dizendo, olha, pelo histórico destes devedores, você tem ou não alguma perspectiva que pode te ajudar numa política de crédito, no modelo de crédito. Então, eu acho que hoje, até por isso que eu falo da esteira do crédito, acho que a gente já tem produtos de alguma forma muito interessantes para toda essa esteira, né? Então, antes do crédito, ou seja, antes do crédito ser gerado necessariamente, nós temos o fator protesto, que é a informação do protesto, tem o risco protesto, nós criamos um score do protesto, que vai de 300 a 800. Então, ele fala, olha, esse aqui ele tem um perfil mais propenso ou não a voltar para essa base de protesto. É muito interessante a forma como nós consolidamos esse dado. Inclusive, já tem empresas consumindo, já tem Isso que eu contratos ia te fechados, já perguntar, tem isso já está bancos. sendo disponibilizado para alguns Já, credores? É um já desde movimento de outubro. vocês, né? No primeiro momento, daqui a Isso. pouco talvez seja o inverso. Um vai começar a saber que o outro tem o dado, ele vai querer ter a informação, né? Hoje Lembrando nós sempre da Lei temos. Geral de Proteção de Dados que a gente tem que cumprir e assegurar, né? Isso também a gente tem que deixar sempre destacado. Sim, sim. Hoje nós temos bancos, instituições financeiras que já consomem o produto. Outra característica relevante também é fechamos um acordo histórico agora com as associações comerciais do Brasil inteiro, Sim. então isso, o AC Protesto, na verdade o AC Protesto ele foi montado em cima do fator protesto, então ele vai ser a base de todas as associações, todas vão poder consumir informações do Brasil inteiro. Então nós temos esse acordo, um acordo histórico, né, que foi assinado agora em Brasília recentemente. Então o Itaú, por exemplo, já é consumidor das informações do fator protesto desde setembro do ano passado, e outras instituições também já consomem, como bancos, instituições financeiras majoritariamente, já consomem esse dado hoje em tempo real. Então ele pode bater lá, pingar na API no final de semana, falar, ó, quero saber essa informação, essa empresa, esse CNPJ, ele pode consumir isso de forma massiva. Então, de alguma forma, já é toda essa inteligência antes do crédito. Eu acho que antes do crédito inadimplir, temos a solução negocial, como a gente estava falando. Nós temos a recuperação de emolumentos, que eu acho que ela já está no final da esteira, porque na prática esse crédito já não é mais inadimplido, o cliente já pagou, agora ele tem que pagar o cartório, né? Que é esse processo É um complexo volume que nós temos. gigante, é um volume gigante. Posso até te Nossa. falar, viu? Vou te atualizar a informação. Nos últimos 5 anos, nós temos 3,4 bilhões de reais em emolumentos em aberto. É um Não, volume e a muito gente grande. tem um detalhe aí, né, Renato? Que não é só o emolumento que está em aberto. A gente tem, com a postergação, o custo da intimação Exato, recai sobre o tabelião, né? Que não exato. participou dessa relação jurídica, mas infelizmente a lei até o momento está nesse sentido, né? Então é um dado relevante que a gente não pode deixar passar. Exato. Inclusive, aí até faço uma parte um pouco relacionada a esse contexto atual do protesto, que é o volume de apontamentos tem crescido muito no Brasil, tá? Então, o protesto ele tem acompanhado um crescimento muito expressivo do ponto de vista de volume de apontamentos, por óbvio, muito trazidos pelas certidões de débito ativas, então muito relacionadas às procuradorias. As procuradorias têm mandado muitos títulos a protesto, então o volume de apontamentos tem crescido muito no Brasil.
A participação dos CDAs também já é atualmente muito relevante dentro do protesto, então Sim, essa composição é muito relevante. Desde o teu cartório, do teu microcosmos até o Brasil inteiro, essa participação ela vem crescendo muito. Por óbvio, as intimações também, porque se os apontamentos aumentam, as intimações também aumentam. Por isso, a gente também desenvolveu um outro produto que é a intimação digital para isso, para conseguir garantir que o cartório ele tem o menor custo possível na intimação. Porque, na minha uhum, opinião, o que vai acontecer é nós veremos um volume de apontamentos cada vez maior. Tá? Isso eu posso dizer para vocês, pode me cobrar depois. Eu tenho falado isso há 3 anos e há 3 anos eu tenho acertado continuamente que o volume de apontamentos tem crescido muito. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos o volume de apontamentos a nível Brasil dobrou de tamanho. Tá? Então a gente viu crescer 100%. Os cancelamentos cresceram 30%. Então, eles não cresceram na mesma proporção. é, Automaticamente, o cartório está pagando 100% dos tá apontamentos, pagando. mas não está recebendo. Né? Isso. E aí tem outro ponto relevante, que é o seguinte. Principalmente as CDAs, elas têm uma característica importante. Boa parte das dívidas ativas tem valores um pouco mais altos. E aí o cliente ele vai negociar no Regularize, ele vai fazer uma negociação dessa dívida, ele não vai pagar esse negócio dentro do trido. Ele vai pagar esse negócio quando vira cancelamento, porque não dá tempo dele negociar. Então, a intimação, na minha opinião, hoje, ela é de todas as ferramentas que nós criamos, a mais estratégica para o protesto. A recuperação de emolumentos que nós temos feito já tem aumentado muito o volume de cancelamentos no Brasil. Em março de 2026, nós registramos 33% de aumento de cancelamentos ano contra ano. Tá? Foi a maior subida da média histórica do protesto dos últimos 7 anos. Porque eu não tenho dado antes dos 7 anos. Provavelmente deve ter sido um mês muito bom do ponto de vista de métricas. Qual o problema que eu tenho do outro lado? O problema é que o volume de apontamentos tem crescido e o cartório ele está ganhando mais com o cancelamento, mas ele também está colocando mais dinheiro com as Uhum, intimações. Aí a uhum. margem do cartório não necessariamente fica das melhores. Por isso eu tenho batido na tecla de que os cartórios precisam buscar soluções da intimação digital. A intimação digital é muito importante para o cartório. Mas aí a gente Nós, depende do credor, né? Porque a gente até pode, hoje em dia, acessar de outras formas, mas isso ainda é muito difícil. Então, às vezes, você pega um cartório pequeno, que de repente, de um dia para o outro, chega volumetria. 2 vezes, 3 vezes aquilo que você está acostumado, que você já conhece aquele perfil de credor, você já conhece aquele perfil de devedor, você fala, meu Deus, não vou conseguir intimar essa pessoa, vou ficar com esse custo. Então, realmente, isso é um grande desafio que a gente tem. Hoje eu acho que é o maior desafio, na minha opinião, do protesto é Sim, equalizar as intimações. Não é mais apontamento, cancelamento, tem algumas não. coisas que precisam melhorar, mas está crescendo. Os pagamentos também, eles estão estáveis no Brasil, visto a proporção dos apontamentos. E aí, de novo, ele não vai, eu não vejo como os pagamentos terão crescimento no Brasil, porque os cancelamentos estão crescendo. De novo, a dívida não vai ser paga no trido, então ela vai ser paga no cancelamento. Agora, um ponto importante que você comentou, e eu acho super relevante, é a solução que a gente desenvolveu aqui de intimação, ela tem uma característica importante. Nós temos acordos com as procuradorias, principalmente a PGFN, tá? Que é quem acaba tendo muita volumetria, a Procuradoria Federal, de fornecimento dos dados. Então, a própria PGFN nos manda a informação para que a gente Sim. possa realizar a intimação desse devedor. Isso ajuda muito o cartório, porque ele pode escolher um modelo de negócio com a nacional em que ele só paga no sucesso. Então ele não vai ter o custo prévio da intimação. Tá? Ah, Uhum. mas a intimação é o quê? Né? O que é intimado? A gente percebeu muito esse debate. Eu mergulhei ano passado inteiro em entender intimação de protesto. Ah, mas eu considero intimação isso. Cada cartório tem uma certa lógica do que é intimação. O que a gente fez no nosso caso? É modularizado. Cada cartório escolhe o que é intimação. Se você acha que intimação é até determinado passo, você coloca esse passo como intimado. Se você acha que intimação é entregar a mensagem, como está na lei, por exemplo, é a mensagem entregue, você pode considerar intimado. Ah, não, eu não acho que seja isso. Eu acho que é quando ele lê, é quando ele se comunica.
cada passo pode determinar onde você considera que essa intimação foi bem sucedida. Então, ali você escolhe, modulariza o que você considera como intimação. Então, a gente fez um negócio muito modularizado, a gente gastou muito tempo nesse produto, exatamente pelo que você falou. Eu acho que o grande desafio do protesto não será a volumetria, não acho que volumetria será um problema. O número de títulos deve subir. E, de novo, num cenário de crédito estressado, como a gente tem visto no Brasil, recorde de inadimplemento, né? Os números têm mostrado, as séries históricas estão cada vez maiores nesse sentido, seja endividamento de família, seja endividamento de empresa. A volumetria não parece ser o problema do protesto. Eu acho que o problema hoje vai ser rentabilidade do cartório. A rentabilidade do cartório é que está em jogo agora, sabe? A volumetria ela entra na questão administrativa, né? Porque Sem dúvida. se você tivesse pelo menos um parâmetro, né? Mas às vezes você está acostumado com volume X, chega um ente, né? Um ente público, de repente, duas vezes, três vezes, quatro vezes, então Exato. você tem que administrar aquilo internamente, ainda que seja via intimação digital, como que você envia tudo, organiza tudo. Então, realmente, assim, é muito desafiador, né? Sem Ô, dúvida. Renata, isso, eu acho que a gente está completando aqui quase 50 minutos de live, a live vai até uma hora, então eu acho que você trouxe assim, dados muito importantes para a nossa audiência. Eu vou, inclusive, disponibilizar essa live não só no nosso canal aqui do Instagram, mas também para o YouTube, para depois as pessoas assistirem com calma, poderem até trazer questionamentos, né, e colocações para a gente. É, eu gostaria, então, que você fizesse só um resumo, o que você gostaria de deixar aqui como uma mensagem final, dizer que eu acho que a gente pode fazer essa live depois das implementações dessas tecnologias aí que você está chefiando, para a gente poder ir avaliando, porque você está Claro. conversando com alguém aqui que está na ponta, no balcão, no interior, mas de repente isso também traz Lógico. dados, né? Que às vezes você está acostumado lá com os grandes credores, mas é importante a gente fazer sempre essa troca. Com certeza. Acho que ano passado eu viajei 17 estados pelo protesto. Então, eu fui para mais de metade do Brasil para falar um pouco sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem desenvolvido. E eu tenho notado muito interesse sempre em solução negocial. Eu gosto muito da recuperação pós-protesto. Eu acho um produto espetacular. Eu acho que é um produto que vai ser revolucionário no protesto. Assim Mas como a no recuperação, momento só está ativa a solução, né? Tela a central, que você recuperação falou, também. ainda diz. Já. A recuperação também. Inclusive, já tem até o primeiro cliente, porque a recuperação ela precisa ser de credores de novo. A mesma lógica do apresentante, porque ele precisa fornecer as informações do título para que a gente possa iniciar um processo de renegociação. Então, nós precisamos estar integrados com os credores para ter os dados e aí sim apresentar uma solução potencial para o devedor, né? Então, para isso, a gente não pode simplesmente que o devedor entre numa plataforma e veja lá essa dívida, porque a gente não tem essa informação atualizada, né? Todos os credores, no caso da recuperação pós-protesto, eles têm que informar para nós quanto tempo, qual juros ele está cobrando, que tributos eventualmente ele tem que pagar. Tem uma série de alíquotas que a gente precisa da conexão com ele. Então, tudo que a gente está fazendo em renegociação pós-protesto, a gente precisa integrar com esses clientes, tá? Quem Tá são os bom. clientes que já estão aqui? São os clientes conveniados, tá? A Nacional tem hoje mais de 9 mil empresas conveniadas, então são elas que, por óbvio, são as primeiras empresas mais fáceis da gente conseguir trazer renegociação pós-protesto. Onde eu vejo um setor muito estratégico para renegociação pós-protesto? Utilities, tá? Aqui eu estou falando em luz, gás, telefone, água, né? Que a gente sabe que é uma volumetria muito grande hoje dentro do protesto. Hoje, se a gente Uhum. colocar todo o histórico de apontamentos, mais de 70% dos títulos de protesto são títulos de utilities a nível Brasil. Olha Tem só. estados que vai bater 95, tá? Nossa. 95. Então, É. aí esse produto ele vai ser perfeito. Por quê? Ticket médio dessas dívidas no Brasil, tá? R$ 60 mais ou menos. São dívidas pequenas. Uhum. Então, esse é um espaço que a gente acha que é fácil de conseguir trabalhar com o devedor. Ele tem uma dívida pequena,
Volto a dizer, no caso do protesto, no cancelamento ele não sabe, mas na renegociação a dívida está em aberto, então ele sim ali ele tem uma noção de que ele deve. Aqui a gente tem um pouco mais de espaço para trabalhar nas utilities, a gente Mas aí acha que o tem muita desafio coisa. talvez seja a intimação digital dele, né? Sem dúvida. Esse Por isso, devedor. Como é que você vai exato. localizar? O credor não tem de um devedor de luz, de água, né? Então, aí que tá. O que que acontece? Nós já temos aqui, a gente passou esses últimos 3 anos enriquecendo a base de dados, tá? Hoje a gente tem algo em torno de 40 milhões de registros atualizados com endereço, telefone. Então a probabilidade desses caras estarem na nossa base é bem alta. Hoje eu posso te Claro. falar que algo em torno de 70% dos devedores potenciais da renegociação a gente já tem aqui. Então a gente já tem uma volumetria representativa. Uhum. A Resolve cadastra por mês, tá? 80 mil novos clientes que têm interesse em saber se tem alguma dívida ou não. Então, todo mês, 80 mil novos usuários se registram na Resolve, perguntando lá, será que o meu CPF tem alguma restrição ou não? Então, a gente tem crescido a base de dados muito, tá? A base tem ficado muito grande, hoje ela está bem expressiva. Então, o desafio para mim não é nem tanto achar o devedor, o problema vai ser trazer ele para a baila, trazer ele para o jogo. É uma dívida antiga, na maioria das vezes, o valor pequeno, dívida antiga, você tem mais complexidade de fazer esse cara pagar. E no caso das utilities, ainda tem outro desafio. Esse cliente, se ele é um devedor contumaz, né, ele é um devedor que de fato já deve em vários locais, o cara que deixou de pagar a conta de água é o cara que está sem dinheiro mesmo. Esse cara é o cara mais difícil da gente conseguir fazer uma recuperação potencial. Então, aí eu acho que é onde a gente vai aprender melhor porque é onde nós temos mais insumos dentro da base do protesto hoje. Agora, eu vejo esse produto com um potencial enorme e o interesse das grandes empresas pela renegociação pós-protesto é impressionante. Eu que acompanho, eu vou muito em grande empresa, né, conversar com grande empresa todo dia, eles ficam muito interessados nessa solução, muito interessados na solução negocial prévia, mas para eles estão com um problema que a gente fala, né, no mercado financeiro de limpar balanço. Eles estão com muita dívida que eles precisam renegociar. Então, hoje, quando você vai conversar com esse grande cliente, uma grande empresa de utility, um grande mercado, alguém grande do mercado financeiro, ele fala: eu estou mais interessado nesse momento em renegociar dívida do que pegar o cara que está inadimplido. O cara que está inadimplido ainda tem uma esteira razoável de trabalho com ele. Esse cara aqui me interessa muito. Então, eu vejo muito potencial no produto. Nós já temos empresas que assinaram, esse é um ponto importante, tá? A solução negocial prévia, nós ainda não temos nenhum cliente assinado. Provavelmente o primeiro contrato deve entrar agora em maio, tá? Então, em maio, a gente já deve ter a primeira empresa da solução negocial prévia. Agora, você que está aí na sua cidade, ou qualquer pessoa, né, pode eventualmente também cadastrar essa empresa lá na solução negocial prévia na Semprot. Então, eu quero começar a usar, eu quero vender essa solução. De alguma forma, a gente sabe que esse é um caminho potencial interessante que pode ser trabalhado. Muito bom. Então, para a gente finalizar a live, o que eu poderia dizer? Mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, agradecer todos esses dados e informações que você trouxe para a gente, agradecer a quem esteve presente e dizer que a gente precisa continuar não só se comunicando, mas também se atualizando. São muito grandes, então eu convoco a todos os colegas, cartórios de protesto, estou vendo que entrou contador aqui, advogado, estudante de direito, então que a gente faça um movimento conjunto, porque se a gente for finalizar, o que o protesto hoje representa é a busca da cidadania financeira, né? No sentido de tentar ajudar o equilíbrio econômico das duas partes, e a economia é que gira o mundo, não tem jeito, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E depois eu vou disponibilizar a live. Quem quiser depois pode mandar no privado alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão. E a palavra final que eu sempre digo é: informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Então, vamos compartilhar essas funções. E só uma última coisa, aproveitando aqui, ó, eu coloquei aqui nas minhas anotações, lembrar que o imposto de renda está chegando, é possível a gente fazer a doação para entidades públicas, né, de assistência, e os cartórios hoje do Brasil estão apoiando
a Marajó, que é uma associação de mulheres lá de Marajó. No caso aqui de Minas Gerais, de Santos Dumont, onde eu atuo, é o Educandário Santa Terezinha. Então, que cada um de nós, dentro das suas possibilidades e realidades, lembre disso também, tá? Muito obrigada, boa noite, até a próxima. Obrigado. Vou tirar uma foto rápida aqui. Ok, abraço. Obrigado, viu? Até mais. Foi um prazer. Tchau, Até tchau. mais.